Ciao tifoso bianconero, segundo vídeo de jornada, segundo vídeo do dia. É meio raro, é meio difícil a gente ter dois vídeos do Finestra, mas é um vídeo especial para falar aí do nosso, quando eu falo nosso, um ídolo do futebol mundial. A gente sabe muito bem que o Pelé representa o futebol na síntese, na acepção da palavra, e inevitavelmente nos quatro cantos do mundo só se fala nesse assunto, e não poderia ser diferente, já que o Pelé foi um marco na história do futebol mundial, não apenas do futebol brasileiro. Para quem não sabe, óbvio, né? Até hoje é celebrado e comemorado em todo lugar que você vá. Eu, por exemplo, ao rodar pela Europa, nos últimos 10 anos, todo lugar que eu ia, ao verem que eu vinha de São Paulo, já falavam a palavra Santos, né? Se você fala Brasil, eles associam ao Rio, mas se você fala São Paulo, eles associam ao Santos Futebol Clube, e não é por acaso. Então, infelizmente eu não tive, não sou tão velho assim, eu não vi ele jogar, diferentemente do vídeo que eu fiz quando o Maradona nos deixou, que tive muita felicidade de ver o Diego jogar, e o Pelé eu não vi. Vi apenas por vídeos. Na minha infância existia o videocassete, existia o VHS, e tinha uma fita chamada Isto é Pelé, né? Aliás, tem um filme chamado Fuga para a Vitória, que tem no YouTube, é só vocês procurarem Fuga para a Vitória, onde ele contracena com alguns astros de Hollywood, inclusive o Stallone nesse filme faz as vezes do goleiro, né? Ele é melhor que o Szczęsny, pelo menos na filmagem. Mas voltando ao nosso glorioso rei do futebol, algumas curiosidades sobre ele e a Juventus, a relação dele com a Juventus. O Umberto Agnelli, que evidentemente do núcleo dos antigos Agnelli, né, da turma do Avvocato Agnelli, do Gianni Agnelli, o Umberto Agnelli certa vez tentou contratar o Pelé. Naquela época não tinha empresário, não tinha quem intermediasse a jogada, não é igual hoje, né? E ali no final dos anos 50, início dos anos 60, houve uma sondagem da Juventus que, na verdade, virou um convite, uma proposta, vamos falar proposta, né? Onde ele ia ganhar muito mais, e ele recusou. Mas ele não recusou a Juventus por menosprezo. Na verdade, ele falou para o Umberto Agnelli o seguinte, que ele não tinha intenção de sair do Brasil e que ele não iria para clube nenhum no mundo. Então não era só um não para a Juventus, ele dizia que não era um não para a Juve, e sim um sim para o Santos, que ele ia cumprir a carreira toda no Santos Futebol Clube, e foi o que aconteceu. Ele cumpriu, e depois que ele aposentou no Santos, foi jogar ali 2 anos e meio, 3 anos no Cosmos, onde os Estados Unidos não é igual hoje, que tem uma liga, a MLS não, e divulgou lá, enfim, é diferente, já tinha aposentado o rei. E então ele recusou. Muita gente me perguntou ao longo dos anos se é verdade que a Juventus tentou trazer o rei. É verdade, sim. Umberto Agnelli foi o cara que tentou trazer o Pelé para Turim, né? Juventus era o único clube na Itália que poderia pagar um salário alto naquele momento. Mas a curiosidade que eu tenho é o seguinte: nós não estamos tão mal na fita nos duelos contra o Santos, porque o Santos foi, naquela época, um bicho-papão. Duelava ali com o Real Madrid do Di Stéfano para ver qual que era o melhor time do mundo. E os dois viajavam o mundo, tanto o Real como o Santos. Na verdade, o Real viajava mais Europa e parte da Ásia, mas o Santos não. O Santos ia para a África, ia para todas as partes da América. O Real acho que não vinha para a América. E nós tivemos aí 2 embates, 2 confrontos da Juventus contra o Santos do Pelé na história. E eu vou falar para você o seguinte, agora você vai gostar, porque a gente não tá tão ruim assim. Temos o saldo de uma vitória e de uma derrota, ou melhor, de uma derrota e de uma vitória, porque o primeiro jogo foi em 61, né?
realizado em Turim, no estádio Comunale, que é o estádio da cidade de Turim. E esse jogo, Juventus e Santos, em 61, ele foi realizado em virtude das comemorações dos 100 anos de unificação da Itália. Era uma data festiva. A Itália é um país recente, é um país jovem, 100 anos de República Italiana, e parte das festividades, olha só, a Juventus, né, o time mais forte da Itália no momento, contra o grande Santos do Pelé. Essa partida acabou 2-0 para o Santos, não foi uma goleada, 2-0 é um resultado normal, aonde o Pelé marcou um gol, não fez os dois. Mas, faz tempo que eu não falo isso no vídeo, né, que sempre tem um mas. 2 anos depois, em 63, quando o Brasil já tinha ganho a segunda Copa do Mundo, no mesmo estádio Comunale em Turim, o Santos, que vivia excursionando praticamente todo ano para a Europa, voltou para Turim. E aí, torcedor, encha o peito, solte o grito da garganta e com orgulho fala: Juventus 1, 2, 3, 4, 5! Santos 3. Devolvemos a derrota por 2 gols, né, de diferença, 5-3, com um detalhe interessante. Nesse 5-3, o Pelé marcou apenas um gol. Não fez os outros 4. E os 3 gols da Juve foi marcado por Omar Sivori, o argentino El Cabezón, que está aí na capa do vídeo. Omar Sivori, que para mim, ao lado do Boniperti e do Del Piero, o Omar Sivori, os 3 são os maiores jogadores da história da Juventus. Depois vem o Platini e depois vem o Zidane junto com o Baggio. Mas, o Baggio, sim, pela idolatria, né? Mas em termos de quem foi melhor, em termos de habilidade, de genialidade e de lenda, Boniperti, Del Piero e Sivori na mesma prateleira, Omar Sivori. E fez o hat-trick, né? Fez uma tripleta dos 5-3 que a gente devolveu no Santos do Pelé em Turim. Fato é que essa foto aí é histórica, do Sivori com o Pelé, um argentino, um ítalo argentino e um brasileiro, rodou o mundo. E claro que foi uma honra a Juventus duelar 2 vezes com um extraordinário time da Vila naquela época, e a gente tem um saldo interessante de estar tudo igual. Uma vitória para cada lado, com 2 gols de diferença para cada lado, mas ganhar de 5-3 daquele Santos não era para qualquer um. Dito isso, ragazzi, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se amanhã, eu ia fazer amanhã o vídeo da vergonha, né, dos nossos rivais. Eu vou deixar para o dia 1º, né, porque amanhã vai estar todo mundo viajando, descansando. Então eu já deixo para vocês um feliz ano novo. Lembrando que essa data de hoje, dia 30 de dezembro, porque aqui também é um canal histórico, né? A semana passada esqueci de falar do aniversário do Bétega, mas hoje, dia 30 de dezembro de 75, estreava com a camisa da Itália, no amistoso contra a Grécia em Florença, Gaetano Scirea, o maior zagueiro que eu vi jogar. Depois dele foi o Baresi, ou seja, Gaetano Scirea nunca levou um cartão vermelho na vida, para você ter noção de quem que eu estou falando, né? Mas o vídeo não é do Scirea, é só uma lembrança, e aqui a gente fica realmente essa pequena homenagem ao Pelé. Afinal de contas, Juventus é futebol e futebol é Pelé. E como eu disse, na história gloriosa do Rei, teve 2 partidas contra a Juventus. E não podia deixar esse registro passar em branco. Fino alla fine, forza Juve, viva a Juventus e viva o Rei Pelé. E eu encerro o vídeo, ó, com aquele soco no ar. Dá um like, ci vediamo e um bom ano de 2023 para todos nós, juventinos e não juventinos.